pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Mais uma vez, saúde os irmãos, a gloriosa paz do Senhor. Vamos estar de pé mais uma vez, irmãos, dando abertura a este culto. Temos orado um pouquinho hoje, porque avançamos um pouco na escola dominical. Nós vamos orar para a abertura do culto que viemos prestar a Deus. E neste culto, vamos estar oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que toda a tua atenção tem que estar na adoração a Deus. Quer dizer que toda a sua mente, sua emoção, não é? Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que nós não estamos na igreja com o espírito de julgador, de jurado, espírito de jurado, né? Você vai estar analisando quem cantou, quem não cantou. Não. Primeiro receba a palavra. Receba a mensagem, não é? De Deus para o seu coração. Amém? E preste e ponha atenção de dedicar estes minutos em inteira adoração ao Senhor, não é? Como o Senhor Jesus disse em João capítulo 4, o Pai busca a tal adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Então que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Deus santo e eterno, mais uma vez nos dirigimos a Ti, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Pai, felizes com a salvação, felizes com o Teu Espírito Santo que habita em nós. Espírito de Deus, venha, Senhor, estar conduzindo este culto, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus nesse momento, Espírito Santo, e traga-nos a mensagem, Senhor, descortinando as nossas vidas, o desejo, a mensagem e o querer de Deus para cada um de nós. Seja o Teu poder, Jesus, manifestado neste culto, Senhor, curando a enfermidade, renovando, dirigindo, Jesus, batizando com o Teu Espírito, segundo o Teu propósito, trazendo, Senhor, consolo, renovo, libertação. Os irmãos que estão impedidos de estar aqui, mas estão, Senhor, Te cultuando também desde os seus lares, Senhor, seja a Tua graça ali, Senhor. Meu Pai, a honra, a glória, Senhor, e o primeiro lugar é inteiramente Teu, Senhor, na nossa vida e neste culto especial. Preside sobre nós, Jesus, e dirige-nos em tudo, usando o grupo de louvor, Senhor, os que vão louvar o Teu nome, ó Pai querido. Abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra devocional, que seja a mensagem vinda do trono do céu, Senhor, segundo a necessidade e o Teu propósito de orientação. Usa-nos também na ministração da Tua palavra, Pai, confirmando a Tua palavra em cada vida. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para sempre. Todos dizemos amém. Pode tomar o seu assento, o seu lugar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 564 da nossa harpa cristã, amém? Os irmãos que trouxeram suas harpas podem abrir o hino de número 564. Contas bênçãos, amém? Hoje nós estamos com a ausência da nossa líder do louvor, a irmã Régia. Ela não está se sentindo bem, está um pouco enferma, mas nós estamos orando por ela, amém? E o nome do Senhor vai ser glorificado aqui, aleluia, amém. Celosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, glória a Deus. Se todos nós formos dar testemunho aqui do que Deus já fez, ficaríamos aqui o culto todo só nos testemunhos, amém? Glória a Deus, de quantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Ainda o hino de número 355 da nossa harpa, fala do amor de Cristo, aleluia. Amor de Cristo, ao triste pecador, amor por todos visto, na cruz do Redentor, com alegria canta a paz que vem do céu. A tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, o céu de luz. Para os aflitos canta as bênçãos que em Deus há. Da cruz pendão levanta, pois ânimo nos dá. Canta para os perdidos a graça de Jesus. Seu sangue já vertido e foi da cruz. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, pro céu de luz. Canta com esperança, Você pode se colocar de pé e cantar com na esperança. escuridão também. Canta com confiança a vida no além. Canta no alvor do dia e quando a noite vem, em Cristo harmonia com Deus
presença de Deus, amém? Louvando o seu nome. Porque dele e por ele são todas as coisas, aleluia. Já temos ouvido tantos testemunhos nesta manhã. Adore ao Senhor, agradeça a Ele, dê a Ele a glória que a Ele pertence, em nome de Jesus. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. neste lugar, Senhor. Aleluia. Continua dando a glória ao Senhor. Continua adorando a Deus. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor Jesus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. A palavra de Deus diz que o Senhor passeia no meio da sua igreja. Aleluia. Recolhendo os louvores, recolhendo a adoração dos nossos lábios. Pois abra a tua boca e entrega a tua adoração nos pés do Senhor nesta manhã. Porque o Senhor tem mais para te dar. O Senhor tem mais para encher o teu espírito. Pois abra o teu coração. Não deixe que nada venha impedir que a glorificação do nome do Senhor neste lugar chegue diante do trono da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o teu nome, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Nós
Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Fica Deus, Ele te compreendeu. Aleluia. Se você tem que explicar nada para Ele, aleluia, glória a Deus. Espírito, Espírito, graças Senhor, graças Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Imaginemos, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Glória a Jesus. Quantos adoram a Deus, irmãos? Bendito seja o Senhor. Que boa também é a comunhão com o Espírito do Senhor. Amém? Quisera convidar a abrir sua Bíblia comigo mais uma vez neste dia e nesta ocasião em duas passagens. Jeremias 29. Aleluia. Glória a Deus.
Versículo 4 em diante diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comeis o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos e das vossas filhas a maridos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz para a cidade para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias ainda, irmãos, capítulo 23, voltando um pouquinho, e o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. E é aqui que eu quero centrar-me. Diz o Senhor: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Podemos ler juntos? Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Irmãos, Deus colocou esta palavra nesta manhã no meu coração para meditarmos com ela. E é interessante quando nós temos algumas mudanças, de nós que estamos aqui nos Estados Unidos, que mudamos dos nossos países, que mudamos de estado para estado, não é? De vez em quando nos perguntamos, se estaria Deus neste negócio? Será que o Deus que eu servia no Brasil ou em outro país, vai continuar comigo? Eu me lembro quando chegou o tempo da nossa vinda para cá, eu e a irmã Márcia, éramos só nós dois, não tínhamos os filhos ainda, obedecendo o chamado missionário que Deus tinha nos dado há 10 anos antes, e chegou o momento de estarmos vindo para cá, e a minha preocupação era essa: como é que vai ser lá? Aqui eu tenho família, aqui eu tenho estrutura, aqui eu tenho todas as coisas, e já tinha nosso apartamento, pagávamos, é verdade, financiado, mas era nosso carrinho, né, todas as coisas, e aquela preocupação veio no nosso coração. E aí, poucas semanas antes de virmos, o irmão foi usado por Deus em revelação, e revelou o meu coração, né, essas perguntas que a gente tinha feito. E numa sala pastoral, sala do pastor Zé Wellington, estava com o pastor Joel nesse tempo, Deus usou aquele irmão dizendo: da mesma forma que eu vos abençoei aqui, eu vos abençoarei lá. Amém? E às vezes, irmãos, essa inquietação no nosso coração produz incerteza, produz falta de direção e nos leva a tomar decisões precipitadas. Na verdade, até a leitura deste versículo equivocadamente pode nos conduzir ao erro, né? A pergunta que Deus faz aqui é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela que você pergunta, sendo que a resposta é óbvia. Não é? Você não precisa respondê-la. A própria pergunta é uma pergunta que está induzindo a resposta. E Deus está perguntando a Israel: seria eu somente Deus de perto e não de longe? Aliás, tem um hino por aí, irmão, que é cantado errado, dentro dessa falsa, dessa interpretação equivocada, que cantam em és Deus de perto e não de longe. Eu tive cuidado de ver lá se tinha um ponto de interrogação depois. Não tinha. Aqui era uma afirmação. Deus está dizendo: não, seria eu apenas Deus de perto e não também de longe? Ou seja, um Deus que é onipresente, irmãos, Ele está em todos os lugares, em todos os tempos e em qualquer situação. O que nós precisamos é estar em comunhão e em contato com Ele, buscar da presença dEle. Por isso que eu comecei essa meditação falando dessa experiência. Eu tinha incerteza no meu coração, apesar de ter o chamado, apesar de ter a promessa, mas ainda tem aquela insegurança que é normal do ser humano. O melhor lugar para você depositar a tua insegurança é aos pés do Senhor Jesus, porque Jesus responde, Jesus fortalece e Jesus conforta. Bendito seja o nome de Jesus. Israel, irmãos, estava, e não voltou inteiramente até hoje, no período mais agudo da sua história. Eles estavam sendo
Aqui já havia, no capítulo 29, eles já tinham sido despertados. Aqui há uma palavra de aviso ainda no capítulo 23. Eles foram deportados de Israel, a sua terra foi tomada, o seu templo foi queimado, porquanto desobedeceram e não obedeceram a palavra de Deus. Eu diria que Israel foi deportado porque não soube viver com a abundância, não soube viver com a bênção. Deus os abençoou, Deus prosperou a sua terra. O reino de Davi, de Salomão, alcançou limites extensos. Quando você pega a geografia, o reino de Salomão foi aquele que mais próximo esteve do cumprimento da profecia a Abraão, entre os dois grandes rios. Mas eles se descuidaram, se tornaram desatentos, fugiram do propósito de Deus, deixaram de servir ao Senhor. E nesse tempo aqui a coisa foi mais dura, porque eles já estavam atribuindo a bênção e pedindo o socorro a deuses estranhos. Amém? Ainda essa semana a arqueologia descobriu em Jerusalém, próximo ao lugar do templo, irmãos, um outro templo que praticava, pastor William, a necromancia, a consulta aos mortos. E tinha lá uma série de caveiras, não é? Que eram usados nessa consulta. Não era no templo, mas era um templo que praticava esse tipo de coisa. Interessante, né? Procurando saber o futuro, tentando consultar os mortos, quando se tem um Deus vivo que fala, um Deus vivo que dirige, um Deus vivo que guia, um Deus vivo que traz resposta. Amém? Mas Israel não soube viver com a prosperidade, e chegou o tempo da palavra de Deus se cumprir. Está lá em Deuteronômio, não é? O que Deus disse também na inauguração do templo, quando Salomão inaugura o templo, o Senhor fala que seria que quando o povo se desviasse e fosse deportado, né? Fosse transportado para outro país e se arrependesse, invocasse ao Senhor, então Deus os traria novamente ali. Ou seja, nada estava fora da agenda de Deus. E Deus, preste atenção nessa afirmação, não estava ausente em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Por que eu pedi para você prestar atenção nessa declaração? Porque às vezes você acha que Deus, irmãos, não está atento às mínimas coisas da sua vida, e Deus está atento. Deus tem interesse nelas. Ele não está atento para te punir, para te julgar, mas Ele está atento para que você ande em comunhão com Ele e possa estar próximo dEle. A punição e o julgamento pode vir pela desobediência, mas o primeiro interesse dEle não é na sua desobediência, é na comunhão que você tenha com Ele nas mínimas coisas. Amém? Nesta manhã eu falava que nós temos 2 filhos que estão formados hoje, graças a Deus, aqui na América. Mas a irmã Márcia sabe o quanto nós precisamos de Deus, de comunhão com Deus, para isso se tornar realidade. Desde o aspecto espiritual, e com um deles estamos lutando até hoje, desde o aspecto físico, do aspecto financeiro, principalmente, mas Deus estendeu a sua mão e disse: eu sou contigo ali, como fui contigo no Brasil. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele é contigo aqui. A tua preocupação, às vezes, te faz distanciar-se de Deus sem necessidade. Te levar mais para longe de Deus sem necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seja qual for o teu futuro, Deus vai estar lá. A única certeza que você tem é que no dia de amanhã, Deus já vai estar. Você não sabe o que vai acontecer lá, mas Deus já vai estar lá. Quantos aqui servem um Deus eterno, irmãos? O teu Deus eterno, ele não é de era, ele não é é bem verdade que os fenômenos modernos nos têm atemorizado, as circunstâncias modernas aí têm trazido preocupação, mas entenda uma coisa: Deus está no dia de amanhã. Antes de você chegar, Ele já está. Amém? Antes de você chegar, Ele já está. Então, lance sobre Ele a tua ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de ti. É Ele quem cuida da tua vida. É Ele quem cuida da tua família. É Ele quem cuida de você. Descansa, pois, e espera no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quando eu meditava nessa pergunta, sou eu Deus de perto e não de longe? Me veio à mente alguns personagens, irmãos, da palavra de Deus, que estiveram
promessas de Deus na sua vida, mas que enfrentaram mudanças terríveis. Amém? E um deles, José. José, o sonhador. Mas José sonhava muito, irmão. Quantos sonhos José teve na vida? Ele teve um só. Ele interpretou os outros sonhos. Mas ele mesmo teve dois, na verdade, né? 2 sonhos do mesmo assunto, mas 2 sonhos. E era tido como um sonhador. Qual era o sonho dele? Que Deus, não é que ele sonhou porque ele quis. Preste atenção. José não falou assim: eu desejo tanto ser o líder da minha casa, eu desejo tanto que os meus pais se prostrem aos meus pés, que os meus irmãos se prostrem aos meus pés, e por isso ele sonhou. Não, o sonho, ele não tinha esse sonho. Quem pôs esse sonho no coração dele foi Deus. E eu tenho que te falar pelo Espírito: quem é que pôs no teu coração o sonho de vir para a América? Não foi Deus? E agora você quer mudar o plano e o propósito de Deus por circunstância? Deus é Deus de longe. Ele está aqui na América com você. O nosso longe vindo do Brasil é aqui. Mas Deus estava no propósito quando colocou um sonho no seu coração. E Ele está no propósito enquanto você está aqui na América. Receba a palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus. E quando José tem esse sonho, a primeira coisa que o sonho faz é despertar a inveja dos irmãos. É haver uma perseguição contra ele. É tentarem impedir que o sonho se concretize. E lá no capítulo 37 de Gênesis você vai encontrar José enfrentando a solidão. Seus irmãos o vendem. Primeiro os coloca numa cova, num buraco. Imagina, José naquele buraco. Por uma ação maléfica, não disse maligna, disse maléfica, dos seus irmãos. Ele estava sentindo a dor do desprezo, a dor da solidão, da escuridão, mas com sonho no coração. Ele não sabia que dali ele seria transportado para o Egito. Ele não sabia que ia passar pela casa de Potifar. Ele não sabia que estaria depois dentro do palácio. Nada disso ele sabia. Mas Deus é Deus de longe. O Deus que dá sonho vê longe. O Deus que dá sonho opera longe. Em nome de Jesus. Este é o teu Deus, é o meu Deus, é o Deus a quem servimos. É o Deus que está neste negócio. Bendito seja o nome de Jesus. José não sabia, ele só teve um sonho e ficou dependendo de Deus. Eu disse que ele ficou o quê, irmãos? Dependendo. Se você tem um sonho, Deus te deu um sonho, Deus prometeu estar com você, Ele plantou e abriu as portas para você estar. Aprenda a depender de Deus, porque quando ele foi para a casa de Potifar, ele foi cuidado, ele teve o que comer e ele teve teto. Quando ele foi ainda para a prisão, ele também teve o que comer, teve teto e ainda tinha liderança nos 2 lugares. E quando ele está no palácio, irmãos, dizem alguns estudiosos que a masmorra do rei era embaixo do trono do rei, na parte de baixo. Quando chegou o tempo, Deus só mudou de lugar, levou José para cima, tirando ele da masmorra e pondo ele para poder reinar com o faraó. Por quê? Porque Deus é Deus de longe. O Deus que estava na casa de Jacó é o Deus que estava na cova, é o Deus que estava na casa de Potifar, e é o Deus que usou José ainda no Egito. Seria eu apenas Deus de perto e não de longe? Te diz o Senhor, para confortar o teu coração. Ele é Deus de longe. Ele está na nossa vida e nos nossos negócios. Agora, tem coisas, irmãos, que quando Deus nos manda, somos nós que temos que fazer. Eu fiz questão de ler o capítulo 29 de Jeremias por conta disso. Deus está dizendo: olha, não seja mudança. Eu disse o que? Não seja a mudança. Não seja o obstáculo de uma nova cultura que te impeça de prosperar, que te impeça de avançar.
Deus prospera. Vocês vão viver lá? Não é Jerusalém? Não é. Mas a minha presença vai estar lá. Vocês vão viver lá? Vão. Mas vocês vão prosperar. Vocês casem-se. Orem pela paz da cidade. Eu gosto, irmãos, da versão que está em espanhol, que diz: orai pela cidade que eu vos fiz transportar, porque na prosperidade da cidade vós sereis prósperos. Por que eu gosto disso? Pastor, você gosta de falar da prosperidade? Não, não é pela prosperidade. É porque esse versículo nos mostra como um agente abençoador e não passivo do lugar que Deus nos trouxe. Ele disse: eu vos abençoarei, e na prosperidade da cidade vós sereis também abençoados. Quer dizer, você não vai lá para estar esperando cair maná do céu, porque o tempo do maná já passou. A partir do momento que eles entraram na Terra Santa, já não havia maná, agora eles tinham que produzir. E agora Deus está dizendo: não é o exílio que vai fazer que vocês não prosperem na vida material. Na vida espiritual, foi um tempo de lamento. Foi um tempo onde se compôs o salmo, né, que diz: eles pedem que cantemos uma canção, mas como cantaremos? E eles penduraram as harpas no salgueiro. Salgueiro é aquela planta, aquela árvore que nós conhecemos como chorão, né? Que se dá na beira dos rios, você vê que ela toda assim, né? Eles penduram. Imagine, irmãos, um monte de salgueiro, um monte de planta como aquela, os chorões, na margem do rio, e um monte de harpa pendurada lá. Você pode imaginar que fotografia de tristeza, não é? Espiritualmente eles estavam chorando, mas a presença de Deus não se ausentou deles. No tempo dito por Deus, Deus ia operar o retorno deles para Jerusalém, como de fato fez. Mas nesse tempo é necessário que você esteja em comunhão com Deus. Irmãos, eu disse para vocês que Israel não soube viver no tempo da abundância. E tem crente, irmão, que não consegue viver em tempo de abundância. Deus a prospera e ele desvia. Deus prospera e ele se afasta. Ele pede, Deus abre a porta, irmão, e aí pronto, a bênção se torna mais importante do que o abençoador. Esta é uma péssima forma de se relacionar com Deus. Você é mais alegre, você é mais feliz com Deus quando tudo está bem somente? Nós temos, aliás, um hino que diz, né, se os mais belos hinos foram escritos nas maiores tribulações. Tem um hino que eu gosto muito, e eu fui ver a história daquele hino, né? Nenhum outro tira a culpa do pecado. Vou contar-lhes o que penso do meu mestre. Como dele recebi a graça e a paz, ele amou-me, eu obedeci. E fui ver, aquele irmão era um evangelista, pregador, que naquele momento daquele hino, o seu ministério estava destruído, nos anos 1800 e alguma coisa. A sua esposa não aguentou, ele era um itinerante aqui na América, ele não aguentou a pressão do ministério. Imagine, irmãos, final dos 800, início dos 900, um pastor que a esposa tenha abandonado e foi embora e o tenha deixado só, por não aguentar a pressão da vida de fé. E ele, totalmente decepcionado, esperando já não ter mais nenhuma solução, se senta no piano e Deus lhe dá a letra e a música. E ele: vou contar-lhes o que penso do meu mestre. E por isso que ele diz: sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. No meio da luta,
no meio do deserto, ele encontra um momento de comunhão e intimidade com Deus. E Deus lhe dá um hino que ia perdurar por tantas décadas, como até hoje é cantado. Não reclame do momento que você está passando, porque Deus já está nele. Ao contrário, lance-se aos seus pés, aprofunde a sua comunhão com Ele, porque Ele não é Deus só da bênção, Ele é Deus na prova também. Diz ele em Isaías que se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, e se passares pelos rios, as águas não te submergirão. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor é sobre ti. Eu não sei você, mas quantas vezes eu olho para o meu passado e pergunto: Senhor, como é que eu consegui passar por ali? Como é que eu consegui transportar tudo aquilo? E eu só posso levantar a minha mão e dizer: Senhor, foste tu és Deus de longe, a tua mão fortalece, a tua mão abre porta, a tua mão carrega as nossas vidas quando nós estamos apegados a ti. Então, entenda que Deus é contigo. Amém? Logo no meio dessa deportação toda, muda-se o governo na região da terra da Babilônia e é transportado numa das etapas, há 4 jovens que vão para ali: Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E agora lá numa terra estranha, distante, eles têm que lidar agora não com a necessidade física, não com a solidão somente, mas com a cultura do lugar, com um rei que é idólatra, com um rei que implanta um sistema, inclusive de alimentação, que era contrário aos seus. Você está numa terra estranha, você está numa cultura estranha, mas não perda a tua identidade pentecostal, a tua identidade cristã, em nome de Jesus. Quantas pessoas se desviam, irmãos, quando pisa no aeroporto, lá no Brasil, era uma bênção, no Brasil fazia, no Brasil acontecia, pisou da América para cá, pronto, acabou o crente. Se adapta à cultura. Não seja seja alguém como Ananias, Misael e Azarias, que até lá, na cara do rei da Babilônia, eles davam testemunho da palavra e viviam a santidade. Bendito seja o nome de Jesus. Eu fui obrigado a ouvir um pastor, o pastor Sandro Fernandes, a quem amo. Ele é o pastor da igreja East LA, em Los Angeles. E ele trouxe uma mensagem para nós, pastores brasileiros, irmãos, que nos estremeceu, pastor. Irmãos, eu sempre ouço vocês dizendo que lá era, que lá fazia, que lá tinha. E o que aconteceu? Passou a fronteira, vocês perderam a fé? Já não estão orando pelos enfermos? Nós estamos orando. Você viu aqui testemunho que Jesus curou, tanto os irmãos lá orando, nós também. A sogra, Deus é tão bom que até a sogra cura, né, irmão Elton? Curou a sogra do Elton lá, não é? Mas curou a irmã, deu livramento para a irmã Bruna aqui também, que estava com uma felpa de aço, né? Que entrou no olho, uma felpa que entrou no olho, irmão. E o médico não tinha como tirar. E nós estamos falando: Jesus, tira antes dele. Jesus, tira antes dele. Desinflamou, está indo, aí eu creio que Deus vai fazer a obra completa. Já da operação ele não precisa mais, em nome de Jesus, amém? Mas Deus ainda pode completar esta obra, eu creio. Quantos creem, irmãos? Quantos creem? Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Ele é Deus que operava lá, é o Deus que opera aqui. Ele é o Deus que curava lá, Ele é o Deus que cura aqui. Ele é o Deus que fez ontem, mas é o Deus que faz hoje, se você crê. E aqueles jovens então têm que enfrentar Nabucodonosor. E Nabucodonosor cria uma estátua, oca por dentro, com braços erguidos, e pede que todos se dobrem diante dela. Preste atenção, por favor, irmão. O que Nabucodonosor pediu? Que todos se dobrassem. Mas eis que, no meio daquele povo todo, tem 3 jovens. Abençoados sejam os jovens, amém? Escuta, será que só tinha 3 judeus naquele público? Será que todo aquele povo que foi levado para a Babilônia só tinha aqueles 3 jovens?
Não, irmãos, tinha muito mais. Mas aqueles 3 fizeram a diferença. Eu estou em terra estranha, eu estou em uma cultura estranha, eu estou com uma autoridade que é idólatra, que está criando um sistema. Eu fui arrancado da minha terra, Israel, mas ninguém arranca o Deus de Israel do meu coração. Você pode entender isso? Que é deste crente que Deus precisa neste tempo. Podem ter nos tirado de uma cultura e nos posto em outra, mas ninguém pode arrancar Deus do nosso coração. Nós não permitiremos, não podemos permitir que o diabo venha arrancar Deus do nosso coração. A nossa juventude não pode permitir isso. Ela tem que ser luz, ela tem que ser testemunha aonde estiver. Bendito seja o nome de Jesus. Me arrancaram de Jerusalém, me arrancaram de Israel, me trouxeram para cá, me mudaram a maneira de vestir, não conseguiram mudar a minha maneira de comer, mas não vão arrancar Deus do meu coração. E todo mundo se dobra, mas aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, estão de pé. Pastor, ele não era Sadraque, Mesaque e Abednego? Não, se fosse eles tinham se dobrado. Eles eram Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego eram invocações e adorações aos deuses babilônicos. Quem como Nebo, e o nome Ananias, Misael e Azarias era o nome de exaltação a Jeová, a Deus. Amém? E quem não se dobrou não foi Sadraque, Mesaque e Abednego. O que quer dizer isso, pastor? Eu estou falando isso em figura de linguagem, irmãos. Quer dizer o seguinte, que ainda que tentaram colocar um nome para mudar a índole, não conseguiram mudar. Eles internamente permaneceram Ananias, Misael e Azarias. Isso é importante? É. Pode te chamar de Bíblia, pode te chamar de quadrado, pode te chamar de ultrapassado, não importa o nome que eles te deem lá fora. Você é servo e serva do Deus Altíssimo e vive para a glorificação do nome do Senhor. Não são eles que vão determinar quem nós somos. O Senhor já determinou quem somos nós. Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele já nos nomeou nessa terra com o seu nome. Por isso chamamos cristãos. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é Deus de longe. E você sabe a história? Se aqueceu a fornalha a ponto que aqueles que lançaram aqueles jovens desmaiaram, caíram e morreram. Mas eles entraram. Irmão, parece fácil, né? Pregar isso em 30 segundos. Falar disso em 20 segundos. Não nos deixa entender a cena. Ora, se aqueles que se aproximaram... Eu fui fazer ontem um churrasco lá em casa, irmão, com carvão. Cansei desse negócio de carvão. Falei, vou voltar para o Brasil, vou fazer a carvão. E comprei a semana passada lá uma barato, melhor que a outra, $98 só. Comprei a churrasqueirinha lá e fui fazer. Rapaz, eu fui mexer naquilo e fui tirar a grade dali. O calor, só o calor que exalou, não pus a mão no fogo, o calor que aquilo exalou aqui na costa da minha mão, larguei tudo, saí gritando, quase me desvio. Por causa do calor. Agora imagine uma fornalha aquecida 7 vezes mais, a ponto de quem vai colocar as pessoas ali desmaia e morre. E Ananias, Misael e Azarias estão entrando na estátua. Só que dá outra pregação, viu, pastor? Eles entraram no símbolo do império de Nabucodonosor. Aquilo era um símbolo que adorava ao Deus deles, dizendo do poderio deles. Mas Ananias, Misael e Azarias entra. E o crente que conhece que Deus é Deus de perto, é Deus de longe, irmão, tem a presença de Deus na vida dele. E quando eles entram, o Senhor está com ele no meio da fornalha e nada lhes acontece. Nada lhes acontece. O que acontece é uma transformação do cabeça do sistema que está lá fora, que faz um edito em qual em todo o reino deveria se prestar adoração ao Deus de Ananias, Misael e Azarias. Podemos ser minoria, mas não estamos sozinhos.
Podemos ser minoria, mas somos mais fortes, porque Deus está conosco. Se você não se dobra ao sistema que o mundo tem tentado levantar, pode ter o nome de progressismo, pode ter o nome de renascentismo, pode ter o nome de iluminismo, pode ter o nome de modernismo, pode ter o nome de pós-modernidade. É o mesmo Espírito que está operando, mas esse Espírito já está derrotado, porque o nosso Deus é o Deus que garante a vitória e que já escreveu a história da humanidade toda, e nela está contida a tua vida, a minha vida, a nossa família, a nossa geração. Bendito seja o nome de Jesus. E aqueles jovens vencem, conseguem passar por aquele sistema. Mas eu queria que você para o livro de Atos, capítulo 8, por favor. Tem pessoas, irmãos, que acham que quando vem alguma prova na sua vida, que vem alguma resistência, algum obstáculo, é porque Deus não está aí. Irmãos, isso é doutrina positivista, viu? Isso é liberalismo evangélico. Crer que quando estamos em prova ou em adversidade, Deus está ausente, é diminuir a ação e o poder de Deus. Nós temos que estar preparados para sobrepassarmos o tempo da adversidade. Diz a palavra que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ok? Se você aceitar qualquer justificativa para se ausentar de Deus, foi você que ausentou-se de Deus, não Deus que ausentou de você. Deus está no mesmo lugar. Por isso que ele diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Por quê? Porque ele nunca saiu do lugar. Ele nunca saiu da posição. Não é? É a ilustração tão antiga da fogueira que nós temos repetido aqui. Não é? Você está lá no meio da fogueira, está lá com outra madeira, com outra lenha. Não é isso? E aí você então é retirado de lá, que a madeira não sai sozinha, é retirado de lá e se ausenta da fogueira. O que vai acontecer? Vai ter fogo por um tempo, alguns minutos, e logo vai apagar. Amém? Você não pode permitir isso. Mas de vez em quando, irmãos, Deus esparrama o fogo e manda que essas fogueiras saiam por aí para provocar outros incêndios. Foi o que aconteceu no capítulo 8 de Atos. Vamos ver aí? Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Veio uma grande... Jesus tinha deixado uma comissão, não é isso? E semeia testemunha onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas o avivamento estava gostoso em Jerusalém, irmão. Estava bom o negócio ali. Ninguém queria sair dali. A igreja estava se formando, tinha se encorpado. Logo 3.000 almas tinham aceitado a Jesus. Estava em pleno crescimento. Não é? E estavam lá. E quase que eles cometem o pecado de Israel. Não saber viver no tempo da abundância. Eram alguns 120 no Pentecostes. Agora já mais de 3.000, né? De certo eu imagino que aqueles 500 que viram Jesus, alguns voltaram também, né? Estavam lá e tudo tranquilo. E Deus então permitiu que viesse uma grande perseguição. E aquele povo é disperso. Eu tive com a irmã Márcia em Éfeso. Tivemos ali nas cidades do Apocalipse. Irmão, é interessante. Engraçado que ali tinha, por exemplo, em Éfeso, uns jovens que tinham recebido a palavra antes do Pentecoste, né? E tinham sido dispersos, tinham chegado lá. E do Pentecoste, irmãos, espalhou-se o fogo para muitos lugares. E nós conhecemos mais do que está na Bíblia. Mas se você ler as patrísticas, você vai ver que tem uma história do que Deus estava fazendo naquele tempo, no primeiro tempo da igreja primitiva. Eu tenho um tomo do pentecostalismo ao longo dos séculos. Tem gente que acha que acabou o pentecostalismo no ano 160 e só veio reaparecer em 1896. Não, ele sempre foi mantido ao longo dos séculos, historicamente registrado. Alguns foram chamados de loucos, outros foram chamados de tantas as coisas,
mas Deus nunca apagou o fogo. Amém? O que houve foi um reavivamento no princípio do século XIX, de uma forma tão forte que tem alcançado a muitas nações. Mas esta perseguição foi a causa de que eles se dispersaram. Por quê? Porque estava fora do propósito de Deus. Às vezes, Deus vai permitir que você vá mais longe, porque Ele não cumpriu o sonho ainda na sua vida. Voltando a José, qual era o problema de sonho de José? É que Jacó, o pai, junto com os irmãos, interpretaram que os sonhos se cumpririam ali na terra que eles estavam, no tempo que eles estavam. E o propósito de Deus era muito superior, meu irmão. Era muito maior. Deus o ia levar para o Egito, ia fazê-lo vice-rei do Egito. Deus, na sua providência, produziu para Israel um lugar onde ele podia crescer como nação, se fortalecer como povo, para depois ter uma terra. E tudo começou no sonho de José. Por isso que o sonho não era de José, mas era o sonho de Deus posto nele para o cumprimento da sua palavra. Eu disse para vocês, eu fiquei surpreendido com o que aconteceu em Sarasota. Eu fui para Sarasota para pegar para uma igreja hispana. Os irmãos sabem que nós temos um ministério hispano aqui. Hoje às 4 horas da tarde tem culto em espanhol, quinta-feira tem culto de ensino. E o pastor de lá, pastor Daniel William, uma pessoa muito linda, me chamou há 4 anos que ele quer me levar, nunca se deu por uma outra razão. E aí nós conseguimos ir. Não é porque eu seja importante que não tem agenda, é que as coisas não trabalharam. Tem bastante agenda. Não é isso não. Mas era um tempo de Deus. Não é? Irmãozinho, eu vou para lá para pregar para uma igreja hispana. Aqui, pastor, a maior parte aqui é guatemalteco. Que maravilha, né? Estou pensando, eu vou pregar para guatemalteco. Não, irmão. Eu vou pregar para uma tribo de Índia de Guatemala. Uns irmãos que eram lá das montanhas. Para que você tenha uma ideia, o espanhol é o seu segundo idioma. Eles falam um dialeto chamado man. Se veste diferente, come diferente. Nos Estados Unidos, na cidade de Sarasota, e eu tive a experiência mais bonita da minha vida. Participei da Santa Ceia com uma parte do corpo de Cristo que é totalmente diferente do que nós conhecemos, mas que é povo de Deus. É povo de Deus. Louva a Deus. E aí você falou, como é que eles são pastoreados, pastor? Ah, não, meu irmão, já se aculturalizaram? Não, eles continuam com a sua cultura. As irmãs com os filhos cangados nas costas, irmão. E não dá para dar carona para elas, porque elas não tiram o bendito do menino das costas para pôr na cadeirinha. Não tiram, elas não tiram, é uma questão deles. Não sei que mistério tem ali. O pastor estava me explicando, não é? Mas olha que interessante, quem vai pastorear essa pessoa? Quem vai pastorear esse grupo? Eles estão longe da Guatemala, sim ou não? Mas Deus é Deus de longe. E Deus preparou o pastor Daniel William. O pastor Daniel William foi criado na cidade de Guatemala, ou seja, na capital. Mas o seu pai foi pastor nos morros da Guatemala e tratou com esse povo. E Daniel estava aqui lutando, irmão, para poder fazer e trabalhar, e não dava certo, não se entendia. Aliás, ele não fala o idioma deles. Eles falam só o espanhol. Tem um obreiro que fala o idioma, ele orou lá no idioma, irmão. Ele nem sei pentecostal, está falando isso aí. Não é? E ele veio de lá. Ele falou, pai, não está dando certo, meu filho, é que você está tratando errado. Esse povo você tem que tratar assim, assim, assim e assim. Escute, num culto de terça-feira à noite, tinha quase 100 pessoas na igreja. Aqui é muito, lá no Brasil é nada. 70 adultos e 25 crianças. Todos eles louvando a Deus com alegria. Porque quando eles vieram para cá, Deus já tinha preparado um pastor para que eles pudessem ser pastoreados aqui. Você entende o que Deus está dizendo? Ele tem as coisas preparadas para você aqui. Vá para o livro de Jeremias 29. Assuma a terra. Tem 2 formas que você pode passar no lugar que Deus te transportou: feliz ou infeliz. Isso quem decide é você, porque Deus não vai mudar o propósito. Eu vou falar de novo. Deus não mudará o propósito, Ele trouxe. E se Ele trouxe, é você que tem que viver, se alegrar e aproveitar. Eu sempre conto para os irmãos uma história, o meu testemunho quando eu cheguei no Instituto Bíblico da Point, que era lá no Instituto Latino-Americano e das Santas Assembleias de Deus do Brasil, não é?
Atabaque dentro da igreja? O que eles chamam de conga para nós é atabaque. Não é? E tinha um porto-riquenho inspirado. Ele parecia até com o irmão Carlos, não parece, Márcio? Ele tinha... E esse menino, irmão, não economizava abraço naquela conga, viu? E aquilo me incomodava, porque eu não era a minha cultura. Presta atenção. Eu não conseguia ver adoração naquilo, mas era adoração. O errado era eu, não era ele. Ele não era brasileiro. Ele era porto-riquenho, taíno, e tocando. E aos poucos, fomos aí nos acomodando, não nos adaptando, mas nos acomodando. E passamos 3 anos ali, na hora da capilha. E daqui a pouco aquele tabaco não me incomodava mais. E depois de anos eu me parei lembrando daquele tempo e com uma dor no coração. Porque eu falei, como eu fui tolo. Eu podia ter aproveitado muito mais, crescido muito mais. Mas os meus tabus me proibiram de ver a beleza da multiforma de Deus. Vamos adorar um Deus que é multiforme. Nosso Deus não tem só a tua forma. Nosso Deus não está restrito ao teu entendimento. E graças a Deus por isso. Ele é muito mais profundo, ele é muito mais amoroso. Vai ter gente que você vê assim, só não é possível. É possível, Deus está trabalhando na vida dela. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Ele é Deus dos que estão perto e Ele é Deus dos que estão longe também. O que nós não podemos, irmãos, é fazer com que o nosso coração se feche pela operação de Deus por causa de circunstância de lugares. Entenda, quando Deus muda, Deus muda. Eu passei 3 anos, 2 anos e pouco, 4, 3 anos sem poder ir para o Brasil, quando chegamos aqui. Não é? 2 anos, acho que passamos sem ir. Ah, irmão, como eu ensinava o Brasil, pastor? A coxinha do Brasil. Pastel de feira do Brasil. O caldo de cana do Brasil. Churrascaria do Brasil. Nosso tempo, churrascaria aqui, irmão. A carne da Califórnia, para você ter uma ideia, naquele tempo, mudou a lei, mas naquele tempo, ela tinha que ficar congelada 1 ano e meio antes de ser posto para consumo público, por questão de saúde. Então você imagina que sola de sapato você tem que cozinhar. E sonhando com o Brasil. E Deus nos deu a dádiva de voltar ao Brasil. O primeiro impacto que eu tinha é o tamanho das ruas e o tamanho dos carros. Como é que está? Para mim, São Paulo, tanto carro e rua tão pequeno. Não é? Aquele cheiro de fumaça. Poluição visual. Né? Cada quadra você tem, naquela época, não foi antes do prefeito que tirou as propagandas lá, a cada quadra que você andava tinha umas 500 propagandas. Já tinha desacostumado. E o Brasil é pior, pastor? Não, só é diferente. Se eu voltasse para o Brasil, eu seria tão feliz como sou aqui. Porque a minha felicidade não está no lugar, está no Deus e no propósito de Deus da minha vida. Se Ele tiver propósito que eu volte para lá, irmão, volto com muita alegria, gozo, dando glória a Deus e alegria, e aleluia. Se Ele me mandar para o México, eu vou com alegria. Até para a Argentina, eu vou mais ou menos alegre. Eu vou com alegria, em nome do Senhor Jesus. Porque o que importa é o propósito de Deus na nossa vida. Quantos tem propósito de Deus aqui? Quantos Deus mudou de lugar, de situação, de momento? Deus está dizendo para Israel: vocês casem-se, vivam, orem pela terra que eu vos fiz transportar. Essa expressão é muito forte. Vocês não estão aí por outra razão, não. Vocês não estão aí pelo braço de Nabucodonosor, pela fortaleza do exército, não. Vocês estão aí porque eu vos fiz transportar para estar aí. Então deleite-se neste momento até que eu mude o cativeiro. Bendito seja o nome de Jesus. É a situação ideal? Não, não era. Mas havia uma maneira de viver em comunhão e bem com Deus, obedecendo e entendendo o propósito de Deus. Você só vai ser feliz plenamente quando você entender e viver o propósito de Deus sobre você. Amém? Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele é o Deus que cuidou de você lá, Ele é o Deus que cuida de você aqui e te cuida além. Bendito seja o nome de Jesus. A primeira viagem que eu fiz para pregar fora dos Estados Unidos, irmão, foi para a Colômbia, né?
E Deus me mandou para pegar na Colômbia. Eu fui para a Colômbia. Que bonito. Cheguei no aeroporto sem um centavo no bolso. Andando para lá e para cá. Até que o pastor veio, me pegou, me levou. E assim já fui para muitos outros lugares. O único lugar que eu fiquei milionário por causa do irmão Gladys foi lá na Tchecoslováquia, em Praga. Chegamos lá, nem sabia que moeda era, não aceitava euro na época. E o Gladys foi lá e trocou $100 na moeda, veio um pacote de dinheiro desse, estava milionário, né? Aí quando tomamos a primeira Coca-Cola, acabou, metade do dinheiro foi embora. Né? Não depende de circunstância, querido, depende do propósito de Deus. Deus é fiel. Ele te abençoa com ou sem dinheiro. Ele não precisa de ser Brasil, Estados Unidos, não. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. É o tempo de Deus, é a vontade de Deus. Vai ter 36 lugares excedentes, mas Deus vai dar lugar para você chegar, porque você está no tempo de Deus. Eu não sei quais os 36 ficaram para trás, mas eu sei que Deus cumpriu o seu propósito, porque Ele tinha propósito com a família que chegou. Ele tem propósito com a sua vida. Entenda que o diploma que você vai tirar não é um diploma para você, é um diploma para servir a Deus. Para que você seja diferente. Aqui eu vi gente falar que é engenheiro, né? E eu me lembrei do pastor Valdir Bíssimo, que era chefe de engenheiro de uma multinacional em São Paulo. Ele era conhecido como Mr. Guaraná. Porque tinha as reuniões lá, era uma multinacional, fazia os banquetes e vinham com uísque. E ele punha a parte. Se tiver Guaraná ou Coca-Cola, pode me servir. Ele era Coca-Cola para ele, Guaraná. E era conhecido como Mr. Guaraná. Por quê? Porque ele não era um engenheiro para si mesmo, ele era um engenheiro para Deus. Ele estava testificando para aquele povo de Deus. Saber viver no momento que Deus te pôs. Eu falo para os irmãos que estão em outras profissões, né? Abençoe o lugar que você está trabalhando. Abençoe a fábrica que você está trabalhando. Abençoe o Uber que você está trabalhando. Que seja um ponto de encontro entre as pessoas. E que eles vejam a glória de Deus na sua vida. Porque Deus é Deus de todos os lugares. Não é somente daquele lugar que você acha perto. Ele é Deus que vai muito mais além. Por isso que o salmista diz: Senhor, para onde me irei da tua presença? Se eu subir ao mais alto, aí tu estás. Se eu descer ao mais profundo mar, agora é que o homem está conseguindo chegar no profundo mar. Ele já tinha ido à lua, mas não tinha conseguido descer ao profundo do mar. Mas a presença de Deus já estava lá. Amém? Quantos servem a um Deus eterno? Isso deve confortar a tua alma e consolar o seu coração, porque não importa o lugar que você for, Deus vai estar. Não importa o tempo que você for, você vai se procurar achar Deus ali. Amém? E também não adianta você mudar, irmão, de tudo quanto é lugar, porque a felicidade não está no lugar, está em se estar no centro da vontade de Deus. Amém? Não tem nada a ver com você não, Ana Paula, mas eu vou falar um negócio aqui que eu, como pastor, há 30 anos estou aqui, eu vejo os irmãos que estão lá, pastor, e pastor, eu quero ir para a América, eu quero ir para a América. Amém, irmão, vamos orar, Deus abre a porta, chega aqui. Na primeira tempestade, pastor, eu quero voltar para o Brasil, pastor, eu quero voltar para o Brasil. O que Deus vai fazer com essa oração? Você imaginou se Deus fosse movido pelas nossas emoções, irmão? Os anjos iam ficar doidos, tal de faz. No céu vai lá que os caras não, agora mudou, vai lá. Não, meu Deus não age assim, Deus age no propósito. Nós é que nos adaptamos ao propósito dele. Amém? Quantos vocês sabem a palavra de Deus para a sua vida? Mas conforte a sua alma, nosso Deus é Deus de perto e de longe. Ele é Deus quando você está na sua congregaçãozinha ou quando você está no grande templo. Ele é Deus quando você está na praia ou quando você está no quarto da sua casa. Ele era Deus em Jerusalém para Daniel, lá em Jerusalém. Mas ele era Deus também no seu quarto. Quando se proibiu de buscar a Deus, Daniel entra no seu quarto, fecha a porta, abre a janela e sente a presença de Deus. E Deus se glorifica na vida dele. Foi para a solidão da cova por causa dos leões e do seu testemunho, mas lá ele não estava sozinho. Deus mandou o anjo para estar com ele ali todo o tempo, fechando a boca do leão e trazendo vitória. Deus vai fechar a boca do leão em nome de Jesus, se você estiver no centro da sua vontade. Fique sobre seus pés, por favor, em nome de Jesus. O Deus que providenciou o pastor para aquela tribo da Guatemala é o Deus que tem a providência para a sua vida também. Amém?
Não tome decisões questionando a presença de Deus. O que Deus quer é que você seja abençoado aonde você estiver. Eu tenho um pastor que diz o seguinte, irmãos. Olha, tem coisas que se você estiver em comunhão com Deus, não importa onde você estiver, você vai ser abençoado. Amém? E tem coisa que se você não estiver de acordo com o propósito de Deus, não importa onde você está, não vai acontecer nada. Você tem que estar na vontade de Deus. É Deus quem abre a porta. É Deus que abençoe. Lembre-se, todos os testemunhos de vitória passaram por um deserto. Todos os testemunhos de vitória foi necessário haver um tempo de superação. Amém? Para se tornar testemunho de vitória. Deus está construindo um testemunho de vitória na sua vida. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Eu quero terminar com isso. Às vezes você acha que Deus não está. E parece que Ele não está mesmo. Não é? Você parece que não sente a presença dEle. Não, Deus está, viu? Ele está como quem está na beira de um rio ensinando alguém a nadar. Ele está vendo você vir com a correnteza, mas está ali. Até que você possa se superar e aprender. Se for necessário, assim como Pedro, que sabia nadar, mas começou a se afundar no mar, Jesus vai lá e estende as mãos e resgatar. Entende? Quando você está na presença de Deus, os seus recursos são insuficientes. Irmão, Pedro não era uma pessoa inexperta no mar ou no lago de Genezaré. Ele era pescador daquele lago, ele conhecia aquilo ali. Mas quando a coisa ficou feia, ele viu que ele não tinha força em si mesmo, começou a submergir. Mas o Deus que é Deus de perto e é Deus de longe, o Deus que estava lá na praia com eles, a multiplicação do pão, o Deus que tinha se ausentado momentaneamente deles, aparentemente, vinha caminhando sobre as águas. E quando Pedro tem uma experiência com Deus, diga experiência. Diga de novo, experiência. Deus te está dando experiência com Ele. Não reclame do processo. Encontre Deus no meio desta experiência. Amém? E que na sua cabeça feche os seus olhos. Com quantos Deus falou aqui, irmãos, nesta tarde? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nós vamos orar para que Deus traga fortaleza. A resiliência de Ananias, Misael e Azarias. A submissão de José para cumprir o propósito de Deus. E o fogo pentecostal da igreja primitiva, para que não importa o lugar que você vá, você possa levar a bênção e a mensagem do Evangelho. Oh, bendito o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento, Senhor. Agradecidos a Ti, Senhor, pela palavra que nos deste neste dia. A Deus, Tu és imutável. Não há um Deus inigualável a Ti. Tu és inigualável, Senhor, não há um Deus que se iguale a Ti. Não há outro fora de Ti, Senhor. E nós Te confessamos como Deus da nossa vida, Deus do nosso coração, Deus da nossa alma. Tu és o nosso Senhor que dirige os nossos passos. Espírito Santo, dá-nos entendimento para podermos viver os tempos e os propósitos de Deus em nossa vida. Aquele que entrou aqui sem direção, Senhor, que a Tua palavra possa ter trazido clareza, Senhor, à sua mente. Aquele que entrou aqui, Senhor, desanimado, sem ver um horizonte, que possa saber, Senhor, que seja qual for o horizonte, contanto que esteja na Tua presença, Tu estarás lá, Senhor, já nos esperando. Nós Te louvamos, Deus, nós Te exaltamos. Venha renovar a vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, os propósitos, Senhor, em cada coração. Espírito Santo, ajuda-nos a cumprir a vontade do Pai. Espírito, a Tua operação é tão maravilhosa. Nós Te amamos e Te louvamos quando falamos em línguas, quando nos usa em profecia. Mas, Espírito, a maior virtude que queremos é poder ser guiados por Ti para agradar o coração do Pai. Ajuda-nos a viver em perfeita união e harmonia com o querer e a vontade do Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Sempre amém.
Senhor por última vez nesse culto. Insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Queremos mais uma vez agradecer os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, que Deus possa abençoar a sua casa e a cada um de vocês. Deus é Deus de perto e é Deus de longe, está aí também em nome do Senhor, amém? Agradecer aos irmãos que chegaram e estão conosco por esses dias, né? Em nome do Senhor, nosso irmão Ademir, diácono Ademir e a família, Jonathan, Gustavo e a irmã Gislaine, amém? Deus abençoe. E o nosso irmão Vanderlei, não é? Que está conosco mais uma vez e vai estar muitas mais em nome de Jesus, amém? Quantos se alegraram, irmãos, na presença de Deus? Quantos voltam alimentados pela palavra de Deus neste dia? Pode dizer amém, glorificado seja o Senhor. Nós vamos estar encerrando o nosso culto hoje às 4 horas da tarde. Nós temos aqui o culto em espanhol para a congregação hispana, amém? Sempre pedindo oração pela nossa irmã Régia e os demais irmãos que não puderam, irmão Edgar, irmãos que aniversariou esta semana. Quem mais aniversariou, irmão Márcio? Cadê o Davi? Vamos cantar parabéns para o Davi, rapaz. Traga ele aqui. A irmã Edgar, a irmã Terezinha Reis já foi, né? Nós já oramos, né? Se cantar mais uma, vai ficar mais velha, mais rápido. Só não quer que cante mais uma vez, não. A irmã Rita que também não está aqui, né? Está lá cuidando da filhinha, né? Isso é um dengo muito grande, né? Deus concede cada dengo. Aí chegou o aniversariante, amém, irmãos? Irmãos, vamos orar pela saúde do Davi. Ele está fazendo 3 aninhos e ele tem uma condição especial que nós precisamos orar pela vida dele. Eu creio que Deus vai fazer uma obra grande na vida dele e vai ser testemunho de glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmã Bruna, pegue aí, minha filha, e vamos orar por ele em nome do Senhor. Vamos lá, meu amigo? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que de Deus sua graça e sua proteção. Pai, nós te louvamos nesta manhã mais uma vez, exaltamos o teu nome, Senhor, por tudo quanto temos recebido, Senhor, desde a escola dominical até este momento. Viemos te dar o nosso louvor, te dar a nossa adoração, oferecer-te o nosso culto, mas tu és aquele que nos tem abençoado, Senhor, e nos tem dado, Senhor, as ricas bênçãos celestiais. Abençoa o teu povo, quando saímos deste lugar, os teus filhos, nos seus lares, Senhor. Te pedimos, Senhor, que venha estender as tuas mãos sobre o Davi. Te louvamos por um ano mais de vida do Davi, Senhor. Ó Pai, fortalece esta criança, coloca as tuas mãos, venha curá-lo, Senhor, inteiramente, Senhor, através do poder do teu nome. Jesus, seja repreendida toda enfermidade, que haja saúde, Senhor, na vida do Davi. Ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, no culto desta tarde. Dá-nos um culto abençoado, cheio da tua glória, da tua presença. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu nem mencionei a presença do irmão Carlos aqui. Ele está aqui da igreja, marido da irmã Ana Paula. A irmã Ana Paula está se preparando para o batismo. Está caminhando, viu, Ana Paula? Acho que vai ser no lago. Estamos quase conseguindo lá, né? O
O Vanderlei também quer se batizar, nós vamos ter uma conversinha depois. E também a irmã, com isso até a irmã Beatriz Olei se motivou a batizar. Amém? Então logo vamos ter batismo aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o Carlos trabalha aos domingos, irmãos. Não sempre ele pode estar aqui. Ele folga esporadicamente, né? Mas está aqui conosco. Amém? Os irmãos podem agradecer a Deus pela sua vida. Amém? É bem-vindo em nome de Jesus. É parte da igreja, mas aqui estamos até o... Gostou, Gustavo, aí, né? Amém. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todos dizemos? Amém. Está terminado. Diga, Deus está cerca de você.